Hello, tudo bem? Então, neste segundo vídeo, como no vídeo anterior eu disse a vocês, né? Eu aprendi aí, nesses anos que eu estou em casa, a ouvir o que Deus quer. Primeiro eu aprendi a ser franca com Ele. Jesus, eu quero. E eu determinava valor. Eu falava assim, olha, Jesus, nem que for R$ 200 pra eu fazer as minhas coisas, pra eu não ter que tirar do orçamento do meu esposo, mas eu preciso ganhar esses R$ 200. Então, e qualquer uma dessas atividades, quando eu determinava isso em oração, em ousadia no espírito, Deus ele me agraciava com mais. Porque eu merecia? Não, porque eu não mereço. Eu não sou merecedora de nada nesta terra. Mas ele me provava o tempo inteiro que ele era o Deus da minha vida e que ele podia dar o quanto ele quisesse. E se ele também não quisesse me dar nada, ele não ia me dar e eu ia ter que glorificar a Deus da mesma forma. E aí, nesse período todo que eu resolvi ficar em casa, que eu e meu esposo resolvemos que eu tinha que ficar em casa, vieram alguns questionamentos. E aí um deles por que você parou de trabalhar? Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu parei de trabalhar em primeiro lugar pela minha saúde, porque nós descobrimos que a endometriose, eu trato da endometriose desde os 18 anos, eu tenho 37. Então, faz as contas aí. Que a endometriose também é uma doença psicossomática. Então, quanto mais eu ficava agitada, quanto mais eu ficava nervosa, quanto mais eu queria explodir o mundo, na verdade eu estava me explodindo. Eu estava fazendo mal pra mim. E aí eu acabei tendo uma síndrome do pânico por outras situações e meu esposo e eu chegamos num acordo de que eu tinha que ficar em casa. Nós oramos, nós pedimos a Deus a confirmação e as portas só foram se abrindo para que sim, que eu ficasse em casa, né? E só quero abrir uma aspas, isso é uma coisa que nós decidimos desde quando nós namorávamos. No curso de noivos, nós fomos os únicos que levantou a mão para em favor da esposa ficar em casa, quando o palestrante perguntou quem era o casal que o marido seria a favor da esposa ficar em casa, e o Anderson, na época noivo, foi o único que levantou a mão, enfim. Veja, não estou aqui para levantar a bandeira do que é certo e do que é errado. Para nós, deu certo eu ser esposa, eu ficar dentro de casa e eu me virar do jeito que eu posso. Amém? Então, isso não está em questão. O que eu vim mostrar para vocês aqui é o que eu vou responder para vocês algumas coisas que muitas vezes vocês que estão entrando agora nessa vida de dona de casa ou querem entrar, não esperam ouvir, não esperam vivenciar e isso dá um pouco de choque, né? Então, a primeira pergunta, por que parei de trabalhar foi isso? Por questão de saúde e sim, porque nós já tínhamos um desejo no coração desde de namorados e noivos de que eu ficaria em casa, né? Mas nós estipulamos uma data, tipo 3, 4 anos, 5 anos depois, e Deus quis antes, e assim nós aceitamos e glorificamos a Ele. Seu esposo aceitou de primeira decisão? Porque muita gente me pergunta isso porque acha que eu parei de trabalhar porque eu quis. Não, foi em comum acordo. Já respondi na primeira, então sim, nós sentamos, nós oramos e sim, juntos decidimos. Então para ele, ok, ele super concorda. Ele, inclusive, se eu falar para ele que eu não quero trabalhar com nada agora, quero ficar em casa, só cuidando da casa, ele super me apoia porque essa é a nossa decisão. Helly, como foi tirar a sua renda desse orçamento familiar? Foi péssimo, foi horrível, foi muito difícil, porque a gente teve que aprender a viver com o necessário. Então, na verdade, foi horrível no sentido material, mas no sentido espiritual, nos deu uma super evolução, porque nós aprendemos a viver com o que realmente nós precisávamos. Nós paramos de ser consumistas, principalmente eu, que era o problema da relação. Eu era consumista, eu achava que tudo eu podia, né? E tudo eu queria, e aí me afundava em dívidas. Então Deus me ensinou da melhor forma possível, tirando a minha renda. Então eu creio nisso tudo, que de toda a situação que nós vivemos de amadurecimento, quem mais precisava era eu, porque eu afundava o meu esposo, né? Então Deus tirou de mim aquilo que eu achava que eu estava regendo, e estava regendo mal, para que pudesse aflorar em mim outras habilidades, né? 3, vamos para a quarta. Sofreu preconceitos? Muito preconceito, gente. Eu sofri muito preconceito. Eu ouvia de familiares, eu ouvia de pessoas conhecidas, amigos. Nossa, mas você vai largar o emprego no banco? Sim, gente, eu trabalhei 10 anos no banco.
Fui bancária por 10 anos. Trabalhei em outros, mas em período curto, e meu maior tempo de trabalho foi no banco. E as pessoas falavam, você tá doida? E eu falava, não, eu sou grata a Deus. Esses 10 anos que eu trabalhei lá, eu conquistei muita coisa. A nossa primeira casa nós conquistamos porque eu trabalhava no banco. Enfim, eu sou grata por tudo que eu passei, pelas amizades que eu conquistei, mas não estava me fazendo bem como pessoa cristã, como uma pessoa do bem que Deus queria que eu fosse, né? Eu estava me tornando uma pessoa soberba, uma pessoa sem limites. Então, além de passar por toda essa situação, por esse baque financeiro, eu passei por esse momento de preconceito que eu ouço, eu ouço muitos relatos de pessoas que falam, mas as pessoas falam que a gente é preguiçosa, que a gente quer ficar em casa, que a gente não tem vergonha na cara. Eu cheguei a ouvir, gente, numa barraca de cachorro-quente em Osasco, no calçadão, eu conversando com a moça do cachorro-quente, contando pra ela um pouco da minha história, sim, porque quando Deus me dá a oportunidade de testemunhar, porque quando Ele dá a oportunidade é porque alguém precisa ouvir aquela história, né? Como eu estou fazendo agora neste vídeo. E aí a mulher do lado que tava comendo, ela falou pra mim assim, você não tem vergonha na cara, você é jovem desse jeito, com as pernas boas, com as pernas, com a mão, com os braços bons, não ajudar o teu marido? Eu pedi auxílio do céu, olhei pra ela e disse, essa foi a decisão que eu e meu esposo tomamos juntos com a bênção de Deus. Virei pra ela e continuei comendo meu cachorro quentezinho. Então, sim, quando a gente decide passar por essa situação de viver o que Deus quer para nós, para nossa casa, infelizmente a gente sofre preconceito. Cabe a nós entender e filtrar as informações, né? Deixar o que é ruim de lado. E se alguém elogia, se alguém fala, pô, que legal, são essas as afirmações, essas são as atitudes que você tem que pegar para você. As negatividades não. Só palavras de afirmação, palavras de amor, palavras que te levantam. Aquilo que coloca você para baixo, que vai falar que você é preguiçosa, que você deu todo o fardo pro seu marido. Eu cheguei a ouvir assim, nossa, mas se você trabalhasse, você poderia estar melhor financeiramente com teu esposo. Você poderia estar morando em X lugar assim, assim, assado. Mas não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para minha casa. Não é isso que Deus quer para o meu matrimônio. E eu sou feliz assim. Estou feliz assim. Então, precisa você entender, você que está em casa ou que pensa em ficar em casa, que sim, você vai passar por N situações de preconceito que, infelizmente, acontece aí com todo mundo, né? 4, 5. Gente, desculpa, tá tocando, mas eu não posso desligar, porque se eu desligar, eu vou desligar vocês e a gente vai perder tempo. Fui feliz 100% na minha escolha? Hoje eu tenho certeza de que eu sou feliz 100% na minha escolha. Antes não. Os primeiros 6 meses que eu parei, eu achei que eu estava completamente louca. Na verdade, o primeiro ano eu sofri bastante. Sofri bastante, achei que aquilo era loucura, que como que eu era capaz de ter jogado fora tantos benefícios, de ter jogado o salário que eu tinha, os vales, enfim, as participações de lucro. No primeiro ano para mim foi bem difícil, mas como eu fui vendo o andamento da minha casa, que eu fui me aprimorando em cozinhar, me aprimorando em organizar, em amar a minha casa, em amar mais meu esposo, a cuidar mais dele e receber bem as pessoas que aqui chegavam, aí sim, hoje eu sei que eu sou 100% feliz com a minha escolha. Sou realizada ou voltaria ao mercado? Já respondi, então não tem necessidade de falar. Sim, sou muito realizada, não voltaria ao mercado. Como descobriu as rendas extras, Helly? No meio disso tudo, quando eu comecei com os personalizados, e aí na cara de pau eu fui mandando mensagem pros amigos, né, em grupos, fui mandando no Facebook, fui mandando no Instagram, todas as redes sociais possíveis que eu tinha, eu falava que eu tava trabalhando com X produto. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a se desenvolver super bem, e eu percebi que dali saiu uma pessoa que estava totalmente com a cabeça dentro de um mundo contábil, né, de um mundo contábil e jurídico, para o mundo de vendas. Eu descobri que eu sabia vender e eu abracei
abracei assim com unhas e dentes, fui estudar, fui ver o que era melhor, como que eu podia fazer o marketing disso, daquilo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com esses personalizados que eu tô falando pra vocês, com os chinelos, enfim. Foi a época assim que eu mais percebi o quanto eu era capaz daquilo. Porque o grande problema é que a gente acha que nós não somos capazes. Nós ficamos condicionados a determinado tipo de atividade e a gente acha que não sabe fazer mais nada, né? E no próximo vídeo eu conto pra vocês mais um pouquinho.